Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Mais uma semana começando então aqui, segunda-feira chegando. E chegamos também junto da segunda-feira, junto do começo da semana, a nossa live número 39, grande DJ Vere Prof na área, Beth, áudio ok, obrigado por dar o retorno aí, grande Beth, grande Janaína presente, já tá se formando aqui o clube das 6 da manhã, né? Já tem aquela galera fiel que tá sempre aqui junto com a gente, muito obrigado pessoal pela presença de vocês. Isso me motiva muito, né? Abrir a câmera hoje aqui para mim parece pouco ter já de cara assim 3 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, mas por um trabalho que começou recentemente, para mim é uma grande satisfação, sinal também de que está sendo útil, né, na vida de vocês. Então, obrigado por estarem presentes. E vamos lá, que hoje tem muita coisa boa, é por isso que todo dia eu estou aqui antes, para poder fazer um roteiro, para poder escrever algo realmente que vai poder, na minha concepção, ajudar a todos nós para seguirmos em frente e nos desenvolvermos como pessoas. Afinal, o tema central, né, o grande objetivo central de estar aqui é essa busca, tá bom? Hoje o que a gente vai falar? Eu coloquei ali um tema bastante provocativo, por acreditar que essa live de hoje ela tem esse poder de nos demonstrar uma coisa de uma forma muito clara. E às vezes pode parecer uma certa obviedade, mas se a gente não enxergar a estrutura que existe por trás disso, a gente acaba às vezes se perdendo, né? E o que é essa estrutura? O que essa estrutura nos diz? Ela nos demonstra por quê, tá? Por que a gente acaba desistindo muito fácil dos nossos sonhos. Por que a gente desiste fácil dos nossos objetivos, dos nossos desejos, tá? Ao final dessa live ou no decorrer dela, a gente vai conseguir perceber o porquê que isso acontece, né? Existe um caminho, existe um porquê que isso acontece e, obviamente, existe um antídoto, né? Para todo tipo de ferida existe ali, para todo tipo de veneno existe um antídoto, do qual, se a gente souber utilizar ele bem utilizado, a gente consegue resolver essas questões, tá bom? Então, para começar, antes de falar disso, eu quero trazer aqui uma questão um pouco mais técnica, que é sobre um estudo científico que foi feito por um cara que talvez seja a pessoa mais difícil de falar o nome desse sujeito. Esse sujeito, tem um monte de gente já ouviu falar dele aí, porque ele criou a tal da teoria do flow. Vocês já ouviram falar dessa palavrinha flow, né? Tem até hoje podcast famoso aí com esse nome, o Flow Podcast, né? Esse termo flow, ele foi meio que cunhado assim no sentido de aquilo que flui, né? Eu não sei se é a tradição exata aqui na língua portuguesa, mas o flow, quando a gente fala de flow, essa palavra aqui na verdade ela é inglesa, a gente está falando na verdade sobre uma fluidez, aquilo que flui, né? Já vou falar, quando a gente entra em estado de flow, a gente entra em estado de flow significa que a gente está desenvolvendo uma tarefa ali e nem vê o tempo passar, sabe? Aquilo que a gente faz com uma certa habilidade, quando a gente vê, nossa, passaram horas e eu nem vi que eu estava aqui, porque eu estou num estado de flow, né? A própria Vere fala às vezes sobre isso quando ela está lá tocando, sendo DJ, ou quando ela está lá dando as aulas dela ali de personal, que mistura várias paixões ao mesmo tempo. Ela entra num estado de flow e não vê o tempo passar, e poderia ficar horas e horas fazendo aquilo ali, porque realmente existe essa fluidez, né? E esse sujeito, no que eu falei que o nome dele era bastante complicado, é que o cara ele tem, acho que ele tem 13 letras ali difíceis, né, numa colocação. Ele não tem vogal, né, muita vogal no nome dele, ele tem, sei lá, 13 letras consoantes, e aí fica difícil a pronúncia. Eu vou tentar aqui, eu anotei aqui, mas depois qualquer coisa vocês vão lá e pesquisam, até porque essa não é a parte mais importante, mas para dar o crédito da pessoa. O nome dele é Csikszentmihalyi, né? Csikszentmihalyi, é um nome meio difícil de falar, mas foi ele que criou essa tal da teoria do flow através de um estudo científico que ele fez. E o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje?
Isso tem a ver que nessa teoria do flow, nesse estudo científico que esse cara fez, ele dizia o seguinte: as metas inefetivas, elas geram ansiedade ou tédio, tá? Vou repetir. Metas inefetivas, ou seja, quando a gente está buscando realizar coisas, né, para a nossa vida, elas só se tornam inefetivas, elas acabam se tornando muitas vezes inefetivas, gerando ansiedade ou tédio. E aí dentro desse estudo ele explica o porquê. Por que algumas metas acabam nos gerando tédio ou ansiedade, e tu vai conseguir fazer com certeza uma relação nisso no teu dia a dia, na tua vida. O que significa? O que ele estava dizendo com isso? Ele estava falando o seguinte, ó: quando a gente coloca uma meta que é fácil demais, ou muitas vezes a gente nem coloca uma meta, mas às vezes quando a gente vê um trabalho que a gente está realizando, e esse trabalho ele acaba sendo fácil demais, ele acaba gerando um certo tédio, uma certa apatia. Por quê? Porque esse trabalho ele acaba não gerando nenhum crescimento e assim não existe uma satisfação. Às vezes não é somente no trabalho, às vezes é, sei lá, eu estou fazendo uma atividade física e aí, eu estou fazendo ali um exercício ali que o meu professor me passou e eu já não sinto mais dificuldade nenhuma naquilo ali, não tem crescimento, eu já faço aquilo ali de trás para frente. É quando a gente fala que a academia passa a virar fisioterapia, né? Óbvio, com todo respeito aos fisioterapeutas, e eu sei que a fisioterapia ela tem sua efetividade sim, porém o que a pessoa está lá na academia buscando ali, sei lá, um rompimento da fibra, ela está buscando crescer, ela está buscando uma musculação, e aí ela acaba pegando pesos fáceis demais, ela acaba não se desafiando, aquilo ali acaba virando, de certa forma, virando um tédio, virando uma apatia. Eu nem sei mais o que eu estou fazendo aqui porque eu não estou crescendo, não estou me desenvolvendo. Então, esse é um caminho, é um lado da coisa, né? Que é a meta que é fácil demais, ela acaba gerando esse tédio. Por outro lado, existe às vezes as metas que são difíceis demais. É aquela coisa que às vezes tu tá olhando muitas vezes para a vida do outro e querendo e desejando aquilo ali que a pessoa já percorreu um caminho muito longo para poder chegar até ali. Então essas metas que são difíceis demais, que tu olha para ela e elas parecem inalcançáveis, mas tu deseja e às vezes tu começa a desempenhar aquela função, desempenhar aquele trabalho e ele tá difícil demais, ele acaba gerando uma ansiedade. Por que gera ansiedade? Porque eu me sinto inadequado para poder realizar aquela meta. E aí eu não tenho controle nenhum, eu não tenho poder nenhum de lidar com o que precisa ser feito. Eu olho para aquilo ali e penso, puxa vida, isso aqui é difícil demais, eu não vou conseguir. E aquilo ali começa a gerar uma ansiedade. Se por um lado a meta fácil demais ela gera tédio, por outro lado uma meta que é difícil demais ela acaba gerando em mim ansiedade. Tá? E aí junto desse estudo, esse sujeito ele trouxe um caminho de como resolver isso, para que as nossas metas elas possam passar a ser efetivas. Então ele fala o seguinte, a ideia comum que a gente vê por aí, muitas vezes quando uma pessoa se depara com um grau de dificuldade, com uma meta que é muito desafiadora, que é difícil demais, o que é comum da gente ver? A pessoa acaba desistindo. Né? Eu acabo desistindo da ideia dessa meta, porque daí assim eu crio um alívio imediato. Né? Se a meta está difícil demais, eu acabo deixando ela de lado e eu crio assim um alívio imediato para mim. Eu não preciso mais lidar com aquilo ali. E às vezes, eu vou dizer, isso às vezes está nas coisas mais comuns da vida. Né? Comum para quê? Um exemplo banal. Né? Quem aí já nunca se deparou com aquela situação de tomar café sem açúcar? Quem nunca ouviu falar, pegando um exemplo bem simples, bem básico, né? Eu tenho café, eu vou tomando café sem açúcar. Nossa, que coisa difícil que é tomar o café sem açúcar. Para quem está a vida inteira bebendo ali o café com açúcar, realmente sair do café sem açúcar para o café com açúcar acaba parecendo uma grande dificuldade. Então eu tento uma vez, tento duas vezes, eu estou ali querendo o gostinho bom daquilo ali que está relacionado para mim naquele momento ao açúcar. O que eu faço? É difícil, vou desistir. Só que às vezes se a pessoa continuasse persistindo fazendo aquilo ali ou ir reduzindo aos poucos aquela quantidade de açúcar, vai chegar um momento em que ela vai conseguir se adaptar àquilo ali e ela vai conseguir beber o café sem açúcar. Prova disso é que várias pessoas, eu sou uma delas, que consegue hoje beber o café sem açúcar para pegar uma coisa bem simples, tá?
Agora, então, qual é a saída, qual é a solução que ele traz para isso daí? Quando a gente está falando de metas muito fáceis, né, que acabam gerando esse tédio e não requerem crescimento, nesse caso a saída é muito simples. O que a gente faz? A gente aumenta o nível de desafio dessa meta e às vezes nesse momento precisa se criar precisa existir uma certa criatividade, uma flexibilidade. Ora, o que eu digo com isso? Às vezes tu tá ali reclamando da vida, não, isso aqui tá muito fácil, isso aqui tá muito tedioso. Tem várias e várias coisas que através da tua criatividade tu pode utilizar para tornar aquilo ali mais desafiador e tu não usa. Por quê? Porque tu quer no fim das contas ficar nessa zoninha de conforto. Tu quer ficar nessa zoninha de conforto porque começa a ser gostoso reclamar e aí tu não encontra formas de poder tornar aquilo ali mais desafiador. Então não caia nessa cilada. Parece uma coisa simples, é só aumentar o desafio. Mas às vezes para aumentar esse desafio tu precisa parar com essas reclamações, com essas coisas que não te levam em lugar nenhum. Então, para que tu mude essa forma de ver, essa forma de pensar, tu precisa começar a se desafiar mais. Então, sei lá, agora eu tô já ali correndo os meus 5 quilômetros em 30 minutos, então tá bom, perfeito. Aquilo ali começa a ficar entediante, tu começa a colocar uma meta um pouco maior. Agora eu vou correr em 25 minutos e aí tu começa a se desafiar. Então, sei lá, chega no trabalho, o teu faturamento lá como vendedor bateu um teto ali, sei lá, de uma comissão de, sei lá, 5 mil reais a tua comissão. Aí tu não consegue mais ultrapassar aquilo ali, é o momento de tu chegar lá na pessoa que é o teu coordenador e dizer, olha só, eu quero dar uma crescida, eu sei que se eu vender mais a empresa ganha mais, me dá mais oportunidade aí, me dá mais um produto aí para eu vender, aumenta um pouquinho a minha meta, deixa eu pegar uma outra região para atender. Isso precisa dessa tal proatividade, dessa criatividade nesse momento para que tu saia dali, porque senão tu fica sentado numa cadeira só reclamando da vida, a tua meta sempre vai ser um tédio. Tá bom? Esse é um lado da coisa. O outro lado da coisa, aí vem uma grande pegadinha, né? Quando a meta é difícil. Falamos agora quando a meta é fácil. Quando a meta é difícil, e aí, ao invés de tu pegar e desistir ou pegar e diminuir aquela meta, existe algo que pode ser feito, que é o que eu sempre falo. Não desista. Se o teu sonho é grande demais, se tu está vendo o teu sonho como grande demais, não desista do seu sonho. O que tu faz? Aumenta a sua competência para conseguir realizar o teu sonho. Ao invés de tu desistir daquele objetivo, tu precisa fazer uma outra coisa, que é aumentar o teu grau de competência, aumentar as tuas aptidões para que aquele sonho se torne possível. Só que aí a gente precisa conseguir enxergar alguns elementos. É por isso que eu falo todo santo dia aqui, as coisas elas que valem a pena na vida, elas precisam ser valorizadas no longo prazo. Se eu olho para algo que é muito grandioso de onde eu quero chegar e eu quero chegar amanhã, vai dar ruim, tu vai acabar desistindo. Precisa primeiro entender que existe um caminho a ser percorrido para poder chegar nesse sonho, nesse desejo que talvez seja grandioso. Para isso, tu precisa aumentar o teu nível de competência. E qual é o caminho que esse sujeito, que Csikszentmihalyi, encontrou dentro desse estudo? Uma forma muito efetiva da gente não desistir dos nossos sonhos, mas também não olhar para eles com uma ansiedade devido ao grau de dificuldade que ele tem, é começar a criar mini metas. O que ele estava querendo dizer com isso? É quando eu faço uma fragmentação daquele todo que eu quero alcançar. Eu começo a diminuir, então, em pequenas partes, essa minha meta grande, para que pouco a pouco eu vá ganhando, essa competência ou essa aptidão necessária para continuar seguindo em frente. Isso explica muito porque que às vezes muitas pessoas me perguntam o que significa aquilo que eu posto no final dos treinos lá, mês 1 de 100, mês 2 de 100, treino X de 2000. É porque o que aquilo ali está querendo dizer? Eu tenho uma meta grande, que é ficar 100 meses fazendo isso para chegar num resultado desejado, mas eu não estou, isso é o que eu desenhei. E agora, no meu dia a dia, eu não estou olhando para aqueles 100 meses.
No meu dia a dia, eu estou olhando para o primeiro mês. Eu estou olhando para o mês 1. Nesse mês 1, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa quantidade de treinos. Eu preciso, pegando um exemplo aqui básico, né? Porque isso aí vale para outras áreas da vida também. Ponto. Naquele momento eu não estou querendo ganhar os 100 meses. Se eu quiser ganhar o resultado que eu quero ter em 100 meses, ferrou, eu vou desistir fácil. Isso vai gerar uma ansiedade. Então agora o que eu estou olhando? Eu preciso olhar para o primeiro mês. Eu preciso finalizar esse primeiro mês. Finalizando esse primeiro mês, eu vou olhar para o segundo mês e assim por diante. Eu vou quebrando essa meta grande em mini metas, né? Assim, dessa forma, essa ansiedade ela acaba indo embora. Eu mantenho a minha meta original, por maior que ela seja, e eu vou distribuindo ela em pequenas metas. E aí eu vou começando a desenvolver as habilidades que eu preciso, que talvez nesse momento eu não tenha aquela competência para ser o cara que já fez e que vai realizar aquela meta maior, mas eu posso, no longo do caminho, se eu não parar de me desenvolver, se eu não parar de evoluir, se eu não parar de crescer, afinal aqui a gente está falando de desenvolvimento pessoal, e assim eu vou crescendo e melhorando cada vez mais, até o ponto onde eu posso chegar ou até mesmo ultrapassar aquela meta desejada, tá bom? Então, para isso é preciso a gente ter isso em mente. Então, aqui a gente viu 3 tipos de zonas que eu chamo, né? Que ele chamava também, que eu estou compartilhando com vocês. Então, existe a zona de tédio, que é onde os meus recursos percebidos, presta atenção, a zona de tédio é onde os meus recursos, ou seja, as minhas competências, as minhas habilidades percebidas, elas são maiores do que a dificuldade percebida. Se a minha competência, as minhas habilidades, elas são muito maiores do que a dificuldade que eu estou percebendo, eu entro numa zona de tédio. Por outro lado, existe a zona de ansiedade, que é quando a dificuldade percebida, né, quando o desafio percebido, ele é muito maior do que os recursos e as competências que eu possuo. Tá? Essa é a zona de ansiedade. E, por outro lado, um terceiro ponto, é a zona de aprendizagem. É aí que a gente precisa se instalar. É esse estado de flow que a gente precisa buscar cada vez mais. É a zona de aprendizagem. A zona de aprendizagem é quando a dificuldade percebida, ela se equipara pelo menos aproximadamente aos meus recursos percebidos. É quando eu olho para aquela dificuldade, para aquele desafio e percebo, poxa, está compatível com aquilo que eu posso entregar, está compatível com a minha zona de competência. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, né? Às vezes eu pego alguns casos de transição de carreira, né? E a pessoa vai estar lá passando por uma entrevista de emprego, eu sempre falo, poxa, assim como é importante tu deixar claro aquilo que é valor para ti, aquilo que tu está buscando, aquilo que está desejando, procura também entender o que a empresa deseja de ti, o que a empresa está buscando, quais são os desafios que tu vai ter lá, para que tu também seja sincero e diga para eles, olha só, isso é esse tipo de competência que eu tenho, eu vou dar conta, ou tu olhar e dizer, olha, isso aqui eu não tenho muito bem desenvolvido, tenho tempo para me desenvolver, se eu buscar esse conhecimento, em pouco tempo eu consigo dar conta. Às vezes a pessoa vai lá, se candidata com uma entrevista de emprego onde um dos pré-requisitos é que ela fale inglês fluentemente. Ela não sabe nem o básico do inglês, ela vai lá e se candidata para a vaga. Aí vai lá, né, bota no currículo que fala inglês, vai lá, se candidata à vaga, passa na vaga e depois chega na hora de entregar, ela não consegue entregar o que a empresa precisa. Não, você não está sendo honesto, não está sendo justo, está perdendo o teu tempo e está fazendo a empresa perder o tempo dela. Né? Da mesma forma, assim, isso aí a gente pode estender para outras coisas, a gente pode estender para os nossos relacionamentos. Vai entrar num relacionamento, é legal, é importante saber o que é valor para outra pessoa, para que dessa forma tu possa entender também o grau de dificuldade daquilo ali. Ixi, isso aqui não é para mim, isso aqui não vai dar ruim, porque eu não tenho essa competência. Às vezes tu tá num relacionamento onde ali tu já começa a conhecer a pessoa e percebe, puxa, eu vou precisar de muita paciência para conseguir ficar aqui nesse relacionamento. Aí tu tem que entender, eu estou disposto a aumentar o meu grau de competência em relação à paciência para conseguir me manter aqui ou não? Essa dificuldade ela é muito maior do que a competência que eu tenho. E assim tu vai conseguindo entender. Ou tu desiste, ou tu vai fragmentando isso em mini metas e vai crescendo, ou às vezes também o lado contrário, que é a zona de tédio, né? Que é quando falam de cair na zona de conforto. Por isso que eu sou a favor da gente sempre ter objetivos na vida,
né? Muitas vezes nem é pela questão de isso é tudo, isso é a coisa mais importante, mas é a forma da gente se manter vivo, da gente sair do tédio, da gente poder viver aprendendo, viver numa zona de aprendizagem, viver numa zona de crescimento. E aí a gente não cai nessa tal de zona de conforto, tá bom? Essa foi a parte mais técnica aqui da nossa live. E aí eu vou me dirigindo aqui para a parte final, né? Esse foi o estudo que eu queria compartilhar com vocês e obviamente eu não vou sair dessa live simplesmente deixando um assuntinho técnico aqui para vocês, né? Óbvio que eu vou dar aquela provocada, óbvio que eu vou dar aquela cutucada. Tá brincando? Tu acha que eu vou deixar para começar a segunda-feira, começar a semana assim, cafezinho com leite? Não, a gente vai dar uma cutucada boa aqui agora antes da gente terminar. E o que isso significa? Eu quero te mostrar aqui um caminho que acontece, que é muito comum nas nossas vidas ou nas vidas das pessoas próximas que a gente convive. Isso é muito importante a gente olhar para isso, né? Que é quando a gente fala sobre, que eu estava falando no tema da live, que é aquela coisa que tu desiste dos teus sonhos, né? Por que a gente acaba às vezes desistindo de uma forma fácil nas nossas metas, né? E eu gostaria que a gente pudesse ter um olhar muito maduro, um olhar muito sério para isso, porque parece simples, mas às vezes é o que acontece no nosso dia a dia, que é o quê? Existe um certo caminho aqui que às vezes é trilhado e faz a gente desistir, que é o quê? Eu estou vivendo, por exemplo, numa zona de conforto. Aqui está tudo em paz, está tudo maravilhoso, tudo beleza. Daqui a pouco surge dentro do meu coração, surge dentro do meu peito algum sonho que eu quero realizar, algum objetivo. Poxa, eu quero realizar aquele sonho. E aí começa aquelas dúvidas, será que é para mim, será que não é? Eu começo a me dirigir minimamente para aqueles sonhos, o que é normal aparecer? Ora, se eu estou numa zona de conforto, o meu sonho ele traz um certo desafio, né? Aqui está a minha zona de conforto, o meu estado atual. Aqui está os meus sonhos, o meu estado desejado. Entre uma coisa e outra, para eu percorrer esse caminho, obviamente vai existir algo que eu chamo de adversidades. Ninguém consegue se deslocar de um caminho para outro, né? Principalmente quando é de um caminho que é fácil para um caminho um pouco mais fora da minha realidade, se no meio disso não existirem adversidades. Vão existir adversidades, isso conversa muito com o tema que a gente estava falando anteriormente. Só que o que é o problema? Aí é que está o pulo do gato, aí é que está a cereja do bolo. Isso vale para qualquer objetivo que a gente tem na vida. Às vezes é para um objetivo de saúde física. Sei lá, eu desejo ter um pouco mais de vida saudável. Às vezes eu desejo aumentar meus ganhos financeiros. Às vezes eu desejo entrar num relacionamento. Bom, tudo entra nisso aqui que eu vou falar. Eu tenho um sonho, eu quero aquilo ali, eu estou na zona de conforto e no caminho vou ter adversidades. Só que o que acontece? Eu acabo não enfrentando essas adversidades. Essas adversidades elas começam a me incomodar, elas começam a me perturbar, tirar minha paciência. Aí o que eu faço? Eu volto para a zona de conforto. Só que o que é o problema? O problema não está em tu voltar para a zona de conforto, não. Não sei se alguma vez tu já percebeu isso. Se tu simplesmente voltasse para a zona de conforto e aquilo ali tivesse encerrado ali, até tudo bem. É aquela coisa da ignorância é uma benção. O problema é que eu volto para a zona de conforto, porém esse sonho ele continua habitando em mim. Então eu tô lá, eu quero ir para uma meta de emagrecimento, aí eu não passo pelas adversidades, volto para a zona de conforto, mas o meu desejo de emagrecer continua. Esse é o grande problema, isso é que vai gerando toda essa dificuldade, essa ansiedade, essa tristeza, essa frustração, porque eu quero uma coisa, eu começo a seguir por ali, aquele caminho tortuoso que eu começo a seguir, ele acaba me fazendo desistir, eu volto para o meu estado atual, volto para a minha zona de conforto, mas o sonho ainda está dentro de mim, aí ferrou. Isso é a causa de vidas muitas vezes consideradas tristes e frustrantes. Então, agora então o que a gente faz? Senta e chora então? Não faz mais nada? Não, existe um caminho com base nessa entrada que eu fiz para vocês nesse primeiro estudo. O que é o caminho que as pessoas, a grande maioria, parte das pessoas costumam fazer?
Tá bom, então agora eu voltei para minha zona de conforto, o que é comum? Eu vou buscar uma pílula mágica, eu tô sempre em busca de soluções fáceis. Agora é aquele atalho ali que vai me colocar de novo no caminho. Agora é aquele videozinho motivacional, eu vou lá então, eu vou fazer aquele curso, eu escutei aquele palestrante, ele fala que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Esse cara é legal, agora eu vou lá, vou comprar o curso dele, agora vai. É aquela velha frase, agora vai. Só que daí, nesse agora vai, nessas soluções que tu olha milagrosas muitas vezes, o que acontece no caminho? Tu acaba vendo que tu se iludiu mais uma vez. Tu começa a desejar soluções fáceis, né? É aquele negócio agora falam aí do Ozempic, não sei se é esse nome, talvez a Veia até pode me ajudar nesse sentido. Agora eu quero um milagre aqui, eu começo a tomar coisas aqui para emagrecer rapidamente, sendo que aquilo ali nem serve, nem tem aquela finalidade. Então, ou seja, eu quero um atalho para chegar fácil naquele meu objetivo, só que esse atalho são meras ilusões, porque muitas vezes eles trazem esse aí mesmo. Eu não entendo muito bem sobre o assunto, mas já vi alguns profissionais de saúde falando sobre isso, né? Pessoas usando às vezes coisas que não são para aquela finalidade, e aí para conseguirem aquele resultado rápido, e aí aquilo ali gera uma ilusão. Recentemente eu tive uma situação de uma pessoa próxima que morava lá na Argentina. Infelizmente a pessoa ela acabou passando sachenda, é isso que se diz? Enfim, aqui a gente está falando de situações onde a pessoa busca um atalho para poder chegar num determinado ponto, né? Eu estava falando, infelizmente, a gente perdeu recentemente, um mês atrás, uma amiga nossa lá na Argentina, da época que eu trabalhava com eventos, uma pessoa fantástica, incrível, mas que acabou caindo nessas ilusões, né? Aquela busca incessante pela autoestima, pela beleza que nunca é preenchida. Uma pessoa com 40 e poucos anos, linda demais, e acabou entrando há uns 10 anos atrás. Ela fez um procedimento estético, o médico, inclusive, ele é médico de várias pessoas famosas lá na Argentina, ele foi processado, tem várias pessoas lá fazendo uma campanha para isso, que eles faziam um procedimento estético lá nas pessoas que acabava trazendo uma disfunção renal na vida das pessoas. E essa pessoa conhecida, ela passou os últimos 3 meses da vida dela lutando contra isso e infelizmente acabou não resistindo. Ou seja, olha só a gravidade que é a gente ficar querendo pegar atalhos, né? Então a gente volta para essa zona de conforto, a gente se frustra, a gente fica triste e busca soluções mágicas, busca a pílula mágica. Por isso que eu tenho cada vez mais batido nessa galera, assim, não bato especificamente em pessoas, né? Quem sou eu? Eu não conheço o coração das pessoas, eu não sei a vida das pessoas, então tu nunca vai me ver citando o nome especificamente de alguém, mas o que eu bato aqui são nesses movimentos do coach performático, né? Yes, I can, sim, você pode, você consegue, aquela coisa que vai dando uma coceirinha no coração, mas que não entrega nada. Então isso é porque, óbvio, isso vende muito fácil, isso atrai muitas pessoas, atrai as pessoas que querem um atalho, né? Aquela promessa da blogueira fit, né? Tem uma barriga tanquinho em 7 dias, aquele cara que vai lá e te promete que tu vai investir na bolsa de valores e em 1 mês tu vai virar milionário. A gente precisa sair dessas ilusões, a gente precisa sair e olhar para a realidade como ela é. Só que isso acontece por quê? Porque eu estou numa frustração, porque eu não consegui novamente, então eu vou atrás de uma próxima promessa. Essa próxima promessa me ilude novamente. O que acontece? Qual é o movimento que ocorre dentro da gente? Ocorre um movimento de desmoralização, porque novamente eu caí no conto do vigário, e muitas vezes, e isso é muito grave, algumas pessoas caem até mesmo numa depressão profunda, ou, para piorar, elas buscam uma compensação. Já que eu não consegui, já que eu vivi essa frustração, eu preciso de uma gratificação imediata, eu preciso de uma compensação. E aí onde é que a pessoa acaba caindo? Ela acaba caindo em drogas, ela acaba caindo em pornografia, ela acaba caindo em álcool, ela desconta na comida. Isso explica por que alguns vícios vão se formando na gente. Porque a gente queria algo, a gente não alcança, a gente se frustra e aí a gente volta.
E aí, para isso, eu preciso agora de uma solução imediata. Algumas pessoas mergulham nas compras, né? Eu vou lá e compro compulsivamente. Por quê? Porque tem algo que não está resolvido aí dentro da gente, né? Eu tive um exemplo assim dentro da minha própria casa, né? Meu pai teve problemas com alcoolismo. Eu era criança na época. Mas hoje, olhando assim, eu sempre procurei entender assim, poxa, o que leva a pessoa a chegar nesse caminho? Eu não tenho uma resposta exata para isso. Mas, conversando com algumas pessoas próximas, algumas pessoas que conviviam, a gente conseguiu, de certa forma, associar onde foi o começo disso, né? Meu pai era político, ele foi vereador durante 4 mandatos e aí no seu último mandato ele acabou não se elegendo. E aquilo ali foi uma frustração muito grande e associada a isso parece que foi onde começou esse movimento de, poxa, é uma frustração, eu preciso de uma compensação imediata, uma gratificação imediata, e eu acabo encontrando isso no álcool, nas drogas, até o ponto em que a vida do meu próprio pai foi sendo destruída por causa dessa droga. Então entende a gravidade disso? Eu não estou aqui podendo afirmar que foi exatamente isso, mas isso é o que mais me parece que tenha acontecido. Então olha só a gravidade que existe nessa cilada, por isso que eu falei para vocês que é profundo o que a gente conversa aqui, parece simples, mas muitas vezes é onde a gente acaba caindo. E para que a gente possa sair daqui com uma solução, tá bom, eu entendi qual é o caminho a não seguir, qual é o caminho que eu preciso seguir então para que a gente possa transformar tudo isso em algo saudável, em algo positivo. Ora, existe uma adversidade. Eu sei que se eu estou numa zona de conforto e eu quero ir em direção a um sonho, né, existe ali no meio uma adversidade. Essa adversidade ela vai estar ali. Eu estou consciente disso. Não existe um caminho para se chegar que não tenha uma certa adversidade, né? Então, sabendo disso, ciente disso, eu preciso saber que para chegar nessa vida que eu quero, eu tenho que olhar para tudo, para aquilo que eu vou fazer e saber, eu vou precisar enfrentar isso, né? Porque senão, no fim das contas, ao invés de eu ficar voltando para essa zona de conforto, vai chegar lá num momento da minha vida em que essa própria zona de conforto, ela se torna uma adversidade. Porque eu não enfrentei as adversidades que a vida me trazia para eu realizar meus sonhos, eu fiquei ali naquela zona de conforto, eu desisti, só que chega um momento que eu olho é aquele momento que a pessoa olha para trás e diz, poxa, o que eu fiz da minha vida? Né? Eu estou aqui nessa zona de conforto, eu nunca me mexi, eu nunca fui em direção ao que eu queria, e aí agora eu olho para a minha vida e, poxa, essa própria zona de conforto, ela se torna a minha adversidade, e é isso que eu não quero para ninguém. Tá? Então, qual precisa ser a solução disso? A solução precisa ser, se eu tenho um caminho onde vão ter adversidades, a minha rota que antes era zona de conforto, sonhos e no meio adversidade, e na adversidade eu volto para a zona de conforto, eu vou modificar essa rota vai passar a ser diferente, essa rota vai passar a ser o seguinte, estou na zona de conforto e aqui eu tenho as adversidades. Para enfrentar as adversidades, eu preciso de 2 recursos que são muito importantes. O que são esses 2 recursos? Eu preciso entender que eu preciso ter persistência diante dessa adversidade, eu preciso persistir e eu preciso ter consistência, que é o que? Avançar todos os dias. Dessa forma eu consigo, em algum momento da minha vida, romper com essas adversidades para poder chegar no meu sonho. Né? Por isso que lá na bio do meu Instagram está escrito o seguinte, direção e constância demonstradas na práticas. Eu não quero só que isso seja um discurso bonito, eu quero também colocar minha pele em risco. Eu estou no momento agora, né, trabalhando com 4 clientes, né? A Ver inclusive é uma delas. E aí eu me desafiei junto deles. Antes de começar o processo eu falei, estou com vocês vão ter os desafios de vocês, eu também tenho o meu e eu vou colocar minha cara a tapa. Eu vou lá e vou também fazer todo santo dia por aquele meu objetivo. É por isso que eu estou aqui todos os dias falando nas lives, é por isso que eu estou lá treinando todos os dias, por isso que eu estou lá buscando eliminar minha preguiça todo santo dia. Tá? Por isso que eu estou lá buscando cada vez ser uma pessoa melhor, óbvio. Por quê? Porque eu também quero viver isso também, eu também já vivi isso em um momento da minha vida, eu vi que deu certo e aí eu posso compartilhar com outras pessoas. E aí assim eu vou criando desafios maiores. Então, o que a gente precisa nesse momento? Direção e constância. Se eu sei onde eu quero chegar, se isso está muito bem alinhado dentro de mim,
Agora eu preciso fazer todo santo dia. Não existe uma promessa de que esse sonho vai ser alcançado. Agora o caminho, a pessoa que a gente vai se transformando ao nos dirigirmos para o nosso sonho, para as nossas metas, é o que no fim das contas vale a pena. É a única coisa que faz tu olhar para trás e dizer, eu nem sei mais quem era aquela pessoa lá. Aquela pessoa que só reclamava, aquela pessoa que vivia com preguiça, aquela pessoa que vivia com medo. Eu nem sei quem era. Porque agora eu olho para trás e eu já vi que eu me desenvolvi. Por quê? Porque eu tive persistência, porque eu tive consistência, porque eu estava ciente que as adversidades existiam, né? E aí eu vou usando todos os recursos para poder continuar nessa rota que vai me levando em direção aos meus sonhos. Para isso existem muitas ferramentas, para isso existem muitas coisas. Parece que eu estou falando de duas coisas simples, né? Persistência e consistência. Eu já fiz várias lives aqui, por isso que eu recomendo fortemente para assistirem mesmo. Não é questão de falta de modéstia, é realmente porque essas lives que a gente vem fazendo, elas trazem esses recursos para que a gente possa se manter nessa rota, a gente possa criar persistência na nossa vida, a gente possa criar consistência de ir avançando todos os dias, para que a gente não volte para essa zona de conforto e para que, consequentemente, a gente não tenha tristezas e frustrações até olhar para a nossa vida e achar que a gente não fez nada com ela, nada que valesse a pena, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, né? Por que você desiste tão fácil dos seus sonhos? Eu não quero isso para vocês. Espero que vocês consigam pegar essa outra rota, seguir esse outro caminho, assim como eu estou buscando fazer na minha vida também. E mais uma vez eu peço aqui para vocês, se fez sentido essa live, se valeu a pena, compartilha com outras pessoas, coloque esse aviãozinho, manda para mais pessoas, para que mais pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Essa foi a nossa live número 39. Quero falar de uma novidade aqui com vocês também para amanhã. Amanhã a gente vai ter a nossa live número 40, né? E esse número é um número um tanto simbólico para mim. Esse número de 40 lives amanhã, eu quero trazer uma enquete aqui com vocês. E entre a live 40 e a 41, eu vou propor o seguinte: quem esteve aqui alguns dias comigo participando daquela série de lives relacionadas a um tema só, o que eu vou propor aqui amanhã? Amanhã eu vou propor uma enquete sobre qual foi a live dessas 40 que você assistiu, de todas essas 40 lives que você assistiu, que você gostou mais? Qual foi o tema que mais te chamou a atenção? Qual foi o tema que mais te ajudou? Nessa enquete, a live que for mais votada, o assunto que for mais votado, a gente vai criar uma série, assim como a gente fez naquele do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nós vamos pegar essa live que talvez vai estar lá, ela foi feita em 40 minutos, em uma hora, em 30 minutos, ela foi resumida, eu vou pegar ela e vou criar uma série. Eu vou dividir ela em 5, 6, 7 lives para a gente fazer de uma forma aprofundada e estar aqui todos os dias 6 da manhã para a gente poder estar batendo um papo e aprofundando mais sobre esse tema escolhido, que democraticamente vai ser o mais votado. Ah, mas eu gostei de mais de um. Não tem problema, tu vai ter a oportunidade de votar em mais de um, e aquelas que foram a segunda mais votada, a terceira mais votada, talvez a gente vai criando umas lives futuras, tá bom? Então isso a gente vai fazer amanhã, por isso eu conto com a presença de vocês. Tragam mais pessoas aqui, se quiserem já ir dando uma olhada lá nos nomes das lives ou nas lives que vocês assistiram, para amanhã trazer já uma resposta no momento em que eu lançar essa enquete. Eu não sei ainda como que eu vou fazer isso, se eu vou botar nos stories, mas enfim, só para já ir dando um spoiler para vocês, para poder privilegiar vocês que estão presentes aqui comigo, tá bom? E então, por hoje é só. Uma ótima segunda-feira a todos, um ótimo começo de semana, e amanhã nos vemos aqui novamente, se Deus quiser, para a nossa live número 40, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.